Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes aqui. É um prazer estar aqui hoje mediando esta mesa. Agradeço a organização da Feira do Livro pelo convite e também a editora 451. Eu sou Luciana, eu sou professora de Direito, sou pesquisadora do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, o LAUT, e nesta mesa temos a satisfação de contar com dois autores que estão lançando livros aqui na feira, o Camilo Vanucchi e o Pádua Fernandes. O Camilo Vanucchi é jornalista e escritor, mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela USP, professor de jornalismo da Fundação Casper Líbero. Desde 2023, está à frente da Secretaria de Cultura de Diadema, foi membro e relator da Comissão da Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo, repórter e editor nas revistas Isto É e Época São Paulo, e colunista nos portais Brasil 247, Carta Capital e UOL. É autor de vários livros, dentre eles Vala de Perus, uma biografia, e o recém-lançado Eu Só Disse Meu Nome. O Pádua Fernandes, lançando aqui na feira Ilícito Absoluto. O Pádua Fernandes trabalhou como pesquisador para a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, e a Comissão da Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo. Integra o Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais. Uma salva de palmas para os autores. E estamos aqui, então, para conversar sobre esses dois baita livros, que são os dois livros lançados nesse ano, em que nós temos essa efeméride trágica, né, dos 40 anos do golpe militar. Perdão, 60 anos do golpe militar de 1964. Parece. A gente fica preso no início dos anos 2000. 60 anos. 60 anos é bastante tempo. Do golpe militar de 1964. E ainda tanto a se construir e a falar sobre isso. Então, já passo a palavra para vocês, e a minha primeira provocação é sobre o título desses livros, que são dois títulos, como a gente estava conversando, tão interessantes, né? São dois títulos muito provocativos, e então eu gostaria, se vocês pudessem, que vocês falassem um pouco sobre essas obras, a partir desses títulos escolhidos, que também, como o Pádua estava lembrando, os títulos têm em comum o fato de serem os dois uma citação, né? Então, se vocês puderem começar falando um pouco disso, e a gente segue a conversa daí. E, para o público, a gente tem possibilidade de vocês fazerem perguntas também para os autores. A nossa monitora está ali com a plaquinha e ela pode ir até vocês para vocês anotarem perguntas. Ao final da conversa, a gente pode fazer algumas perguntas para os autores. E é isso. Podemos começar com o Camilo e o Pádua. Tá ligado? Boa tarde a todas e todos e todes. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite também, a produção da Feira do Livro, que está maravilhosa. Uma honra participar. Luciana, a história do Eu Só Disse Meu Nome é a história de um jovem chamado Alexandre Vanucchi Leme, um estudante de geologia que tinha 22 anos de idade, em 1973, quando foi torturado até a morte no DOI-CODE de São Paulo, pela equipe do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é tema, principalmente, do livro do Pádua. O Alexandre ele foi preso no dia 15 de março, sequestrado, né, para ser uma palavra um pouco mais fiel à prisão, não era legalizada, oficializada. Foi levado para o DOI-CODE, ele foi direto para a sala de tortura. Depois da noite apanhando, ele foi levado para a cela forte, para a solitária,
que no doicode era apelidada de X0, xadrez número 0, porque tinham as outras X1, X2, X3, até X6. Daí ele volta para a cela, volta para a sala de tortura, e no dia 17, 2 dias depois, foi um sábado de manhã, ele já volta novamente para a cela forte, dessa vez carregado, não mais andando, e ele faz uma fala, que é um pouco para se proteger também, ou se acontecesse o pior com ele, que as pessoas pudessem localizar a família, localizar a organização, localizar a escola, a geologia da USP, onde ele estudava. Então ele fala: meu nome é Alexandre Vanucchi Leme, sou estudante de geologia, me acusam de ser da ALN, ele era da ALN, mas se ele estava negando na sala de tortura, ele não podia falar sobre a ALN, mas ele falou: me acusam da ALN, se tiver alguém da ALN aqui, saibam que tem um companheiro da organização. Né? Me acusam de ser da ALN, eu só disse meu nome. Aquela prestação de contas de dizer: estou há 2 dias apanhando, mas não abri nada. Então, também, né, a cabeça do jovem preso político. Então, é esse o título que eu escolhi, é uma citação do próprio Alexandre. As pessoas, essa foto ficou mais conhecida do Alexandre. O Alexandre, depois de 3 anos, em 76, ele deu o nome ao Diretório Central dos Estudantes da USP, ainda hoje tem o nome dele, então esse rosto mais icônico, em alto contraste, a gente vê em faixas, bandeiras, e na capa a gente tem uma foto dele, aos 20 anos de idade, com a turma de geologia, numa visita de campo ao litoral de São Paulo, meio que tentando alçar voo, decolar. Acho que um pouco dessa homenagem também à pessoa antes da morte, a pessoa... O que foi ele? A gente conhece a história do Alexandre depois da morte do Alexandre, uma ideia de contar ele e também tudo o que aconteceu depois. Né? Acho que esse livro é um livro sobre a luta por memória, verdade, justiça. Então, você tem a anistia póstuma, você tem a retificação do assento de óbito, da certidão de óbito, dizendo que ele foi vítima de maus tratos na Rua Tutóia. E, mais recentemente, no final do ano passado, em dezembro, ele foi diplomado, teve um diploma simbólico na USP como geólogo. Então, o título é esse. Boa tarde. Boa tarde para todas, todos e todas. Agradeço a oportunidade de estar aqui e falar ao lado de Luciana Reis e Camilo Vanucchi. E, diante de vocês, esse título, ele é uma citação também. O ilícito absoluto, o título, é uma citação. O subtítulo, não. O subtítulo é a família Almeida Telles, o coronel C.A. Brilhante Ustra, Carlos Alberto Brilhante Ustra e a tortura. Mas ilícito absoluto vem da categoria jurídica usada pelo juiz Gustavo Santini Teodoro, em primeira instância, em São Paulo, que declarou, a pedido da família Almeida Telles, dos quais 2 membros estão aqui Maria Amélia de Almeida Telles, a Melinha, e Crimeia Alice Schmidt de Almeida. Essas 2 históricos militantes, guerreiros do povo brasileiro, e que, junto com César Telles, foi esposo da Melinha, já falecido, Janaína de Almeida Telles e Edson de Almeida Telles, filhos de Amelinha e César, sobrinhos de Crimeia, foram sequestrados pelo DOI-CODE de São Paulo, chefiado por Carlos Alberto Brilhante Ustra, e isso no final de 72, 28 de dezembro de 72, e eles, anos depois, né, eles conseguiram sobreviver, né? Nem todos passaram pelo DOI-CODE conseguiram sobreviver. A
a única ilustração que tem no meu livro, além da capa, eu posso até falar da capa depois, é um documento que eu achei, um relatório do Segundo Exército, com o número de mortos pelo DOI-CODE e mortos dentro do DOI-CODE no final do período do Ustra, lá. Então, havia tortura, havia execuções extrajudiciais e essas prisões ilegais, esses sequestros, porque eram prisões que não eram formalizadas legalmente, porque a ditadura não seguia nem as suas próprias normas, nem o próprio Código de Processo Penal Militar, nem o próprio Código Penal, enfim. Não era um Estado de Direito, era uma ditadura. E eu não estou cantando, não estou falando nesse tom. Muitos anos depois, eles são libertados, vem a anistia, a família Meirelles participou da campanha pela anistia, e grande questão, o que fazer com os antigos agentes da ditadura? Que o primeiro foi uma transição controlada, o primeiro governo civil, depois do governo general Figueiredo, foi um governo tutelado pelos militares, o governo de José Sarney, e não se fez comissão da verdade nesse período. Então, o que fazer com o legado dos crimes, das graves violações de direitos humanos cometidas no período? A solução veio não veio do Estado, a solução veio dos militantes, veio dos ex-presos políticos, veio dos familiares mortos e desaparecidos políticos. E o meu livro conta, e por isso tem esse título, a história de uma via judicial de luta pela memória e verdade e justiça, que essa família resolveu processar o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que chefiava o DOI-CODE e os torturou pessoalmente, em 2005. Por causa da lei de anistia, entraram como um processo civil e não um processo criminal. E ganharam em primeira instância, ganharam em segunda instância, ganharam no Superior Tribunal de Justiça, o recurso ao Supremo Tribunal Federal foi negado. Então, ele morreu em 2015, reconhecido oficialmente pelo Estado brasileiro como torturador pelo próprio Judiciário brasileiro. E, na sentença de 2008, de primeira instância, o juiz Gustavo Santini Teodoro disse que no DOI-CODE era uma casa de horrores, onde eram cometidos ilícitos absolutos. Daí vem esse título, era a própria sentença, porque o DOI-CODE era um centro de tortura, era um centro também de execução, e esses crimes, dentro de um contexto de ataque sistemático à população civil, são crimes de lesa humanidade. Então, daí vem esse nome. Bom, muito obrigada, Camilo, Pádua. Vou pegar a deixa dessa última expressão que você usou, Pádua, crime de lesa humanidade, que eu acho que é uma questão que está no centro, sem dúvida, das duas obras. E no podcast, Camilo, porque também o Camilo tem 2 podcasts, não sei se há mais de 2, mas tem o podcast sobre a Vala de Perus e o podcast Eu Só Digo Meu Nome, com os 2 desde já indicados também, que são podcasts muito bem produzidos. No podcast, Camilo, você fala que, relatando um pouco a questão, relatando o acontecimento das torturas e a repercussão disso na família do Alexandre, você traz essa expressão, né? E você diz: um crime como esse deixa muitas vítimas. Um crime como esse não tem uma única vítima, que é a pessoa submetida à tortura. Um crime como esse deixa muitas vítimas. É um crime contra a humanidade, né? E, então, como podemos pensar nessa categoria de crimes contra a humanidade de uma maneira, digamos, menos envolta na aura do direito e daquela coisa que parece muito abstrata
e que poderiam acusar de significar nada. Porque, no direito, frequentemente, quando a gente traz princípios e expressões gerais, muitas vezes se levanta a preocupação, mas você está falando de algo que não tem muita concretude. Como que eu posso afirmar que isso é um crime, e é um crime, em tese, é algo que tem que ser bastante concreto, tem que ser bastante bem delimitado e tipificado para que haja a responsabilização e a punição. Então, como vocês acham que essa categoria de crimes contra a humanidade poderia ser pensada hoje, a partir da obra que vocês escreveram, mas considerando também o contexto em que a gente vive, em que nós também, atualmente, né, claro que estamos falando de acontecimentos da ditadura, mas, atualmente, nós podemos nos referir a diversos acontecimentos no nosso país e fora do nosso país como crimes contra a humanidade. Então, uma provocação, talvez, para a gente pensar um pouco nessa expressão, no contexto da obra de vocês, mas também contemporaneamente. Luciana, bom, eu acho assim, né? O livro, às vezes, parece que a gente está contando de uma história que tem 50 anos. 73, né, o meu livro. A gente acabou de ter um presidente da República que dizia que era favorável à tortura, que falava isso em entrevista, e falava assim, que a gente não vai conseguir nada com a democracia, a gente tinha que fazer o que a ditadura não fez, que é matar... Quanto que ele fala? 30 mil, uma coisa assim? 30 mil... a gente tem tortura no Brasil, a gente tem delegacias, a gente tem tortura pela polícia, a gente tem tortura, você vai subir um morro, você vai nas periferias de São Paulo, do Rio, em qualquer outra cidade. A minha percepção é assim, a gente, ao não punir os nossos torturadores, a gente deu um salvo-conduto. Qualquer pessoa, hoje, se todas as torturas da ditadura, ninguém foi punido, e mesmo que a punição talvez seja um passo posterior, ninguém foi condenado. Porque você pode condenar e, bom, qual vai ser a punição? Vai ser prisão? Relaxar? Pode não ter prisão, mas teve a condenação. A gente vive num país que a gente está há 60 anos num golpe militar que torturou, desapareceu, ocultou, matou. A gente tem morte política hoje. A Marielle foi uma morte política. A gente tem desaparecimento. Eu lembro vocês lembram do Amarildo, que ficou mais famoso, um pedreiro no Morro do Complexo do Alemão? Cadê o Amarildo? Alguém tem alguma resposta? E aí a gente vive num arcabouço judicial, enfim, com essa interpretação da lei da anistia equivocada, que foi, em 2010, o STF confirmou e que vai precisar voltar à pauta quantas vezes for necessária, que é para ter uma condenação para que o guarda da esquina, né, o cara que tem esse poder de eu posso torturar porque nunca um torturador foi condenado no Brasil, perpetua um ciclo de violência que a gente precisa acabar. Então, eu acho que quando a gente fala desses crimes de lesa humanidade, como são o desaparecimento, a ocultação de cadáveres, a tortura e outros, a gente está falando do futuro, a gente não está falando do passado. Acho que é mais ou menos por aí que eu enxergo esse tema. Concordando com Camilo, penso em dois momentos. No caso dos nossos dois livros, né, são crimes dos anos 70. Temos que lembrar que, nos anos 70, essas condutas que a gente conta, dos sequestros pelos agentes da repressão, da tortura e dessas execuções extrajudiciais, no caso da família Almeida Teles, eles viram sendo executados o dirigente do PCdoB, o Carlos Nicolau Daniele, né, que foi sequestrado na mesma época. Essas condutas já eram criminosas na época.
já eram criminosas. Nenhum ato institucional, nem mesmo os atos institucionais, legalizaram a tortura. O que eles fizeram foi dificultar o direito de defesa, praticamente vedar o direito de defesa, impedir os meios de denúncia dos crimes. Aí, para isso, eles tinham a censura, mas eles não legalizaram essas condutas. Eles amordaçaram a sociedade civil e deram uma ampla discricionariedade para os seus agentes, fizeram com que esses crimes, os chamados crimes contra a segurança nacional, fossem julgados pela Justiça Militar, porque na Justiça Militar eles confiavam, isso desde o ato institucional número 2, de 65, que foi o que deu ao regime, né, um caráter evidentemente militar, o ato institucional número 2, dando à Justiça Militar a competência para julgar os civis, em caso de crimes contra a segurança nacional. Então, todas as condutas já eram crimes. E eles sabiam que estavam praticando crimes. Por isso que depois eles sentiram que necessitavam de uma lei de anistia, né? Então, essas condutas já eram criminosas. E o que acontece, por exemplo, o caso Alberto Brilhante Ustra, ele sempre negou que tivesse torturado. Ele nunca assumiu isso. Aí, quando pensamos isso nesse momento 2, a atualidade, Bolsonaro é uma outra coisa, né? Já que ele foi citado. As Forças Armadas negaram. Eu só falo um ex-presidente. Tá. Mas ex-presidente. Não fala o nome. Mas ex-presidente pode ser até o Lula. O Lula também já foi ex. Aí ele é uma outra coisa, um outro nível de abjeção. Porque ele faz apologia desses crimes. Ele não nega envergonhadamente, não tenta desconversar, ele faz apologia desses crimes há muito tempo e fez carreira política fazendo isso. E as Forças Armadas o adotaram como seu candidato por causa disso, por causa desse discurso. No meu livro, eu mostro como, desde o início desse século, eu pego uma carta da Joseíta Brilhante Ustra, a viúva do Brilhante Ustra, que era quem escrevia o blog dele, era quem eu ajudava a escrever os livros. Ela frequentava o DOI-CODE, ela lia a correspondência apreendida dos guerrilheiros. Então, ela era bastante ativa nas atividades do marido. Ela, desde 2004, se eu me lembro, 2005, está aqui, ela defende o Bolsonaro, dizendo não, as Forças Armadas têm que defender o Bolsonaro, porque é o único que as Forças Armadas têm na política brasileira. Então, o projeto Bolsonaro nasce como um projeto dos militares voltarem ao poder, é antigo e passa pela família Brilhante Ustra, né, que o encampou desde o início do século, e não à toa eles eram amigos, né? E não à toa Bolsonaro dedica o voto dele para a abertura de impeachment ao Brilhante Ustra, em 2016. Brilhante Ustra tinha morrido há alguns meses, que ele morreu em outubro de 2015, e chama, depois que ele finalmente conquista o poder, ele chama a viúva do Brilhante Ustra para participar da equipe de governo. E ela não foi porque ela não quis. Então, há uma continuidade dessa linhagem autoritária, dessa linhagem de crimes de lesa humanidade que pôde existir por causa da impunidade. E esse ponto da continuidade, né, Pádua, me faz pensar em um elemento que me chama muito a atenção nas duas narrativas, tanto do Camilo, especialmente no podcast, quanto do seu livro, Pádua. Porque no podcast, né, Camilo, você abre a narrativa entrevistando alguns jovens que estão ali, em 2023, no DCE da USP.
né, e apontando para a imagem do Alexandre na parede, perguntando: você sabe quem ele é? E os jovens, em geral, têm algumas informações meio esparsas, nenhum deles lembra o nome dele, né? E isso é muito... tem um peso narrativo muito forte, é claro, até em razão do título, né? No livro, Pádua, você inicia com 2 cenas e um esquecimento, né? A primeira cena, Ustra depondo na Comissão Nacional da Verdade em 2013, 2013, né? Não estou enganada, e a segunda cena, voto do Jair Bolsonaro pelo impeachment de Dilma Rousseff, né? Exaltando essa figura, né? E são 2 narrativas que iniciam com esquecimentos, né? E isso é muito significativo, né? Por que iniciar as narrativas com esquecimento? O que o esquecimento significa, né? E qual o lugar que esse vazio, né, tem nesse arco da ditadura até os dias de hoje, né? Que é um arco perpassado também pela reiteração dessas práticas de crime de lesa humanidade, né? Então, como que vocês pensaram em estruturar a narrativa assim? Por quê? E o que vocês acham que isso traz até para o próprio argumento, né, das obras? Então, o Pádua é um grande pesquisador da ditadura militar. Ele participou da Comissão Nacional, Comissão Estadual e na Comissão Municipal da Verdade, que o trabalho tinha esse objetivo, justamente, as comissões da verdade, de recontar, pesquisar e registrar oficialmente essas violações de direitos humanos que aconteceram na ditadura. Eu conheci o Pádua na Comissão Municipal da Verdade de São Paulo, uma das municipais que o Executivo Municipal criou, entre 14 e 16, que eu fui membro, e a gente conseguiu trabalhar junto, ali, no período em 16. Eu acho que... Então, primeiro tem esse aspecto, né? Quer dizer, o nosso trabalho talvez seja fruto de uma experiência de alguns anos. Eu não sei desde quando que o Pádua pesquisa o assunto, mas imagino que já uma porção de anos. No meu caso, também tem o fato, né? O Alexandre Vanucchi Leme, que é o tema do meu livro, é um primo em 2º grau meu. Eu sou Camilo Vanucchi. Eu nasci 5 anos depois da morte do Alexandre, mas ele era primo irmão do meu pai, o meu pai preso político por 5 anos. Eu tenho tios também que foram presos, um ficou preso 2 anos, um outro que está aqui, 6, quase 7 anos preso, se eu não estou enganado, o Reinaldo. Então, assim, também eu cresci, adolescente, criança ainda, o que você é do Alexandre, o que você é do Vanucchi. Mas qual Vanucchi, né? Meu avô é Vanucchi, meu pai é Vanucchi, todo mundo na família é Vanucchi. O estudante da USP. Então, eu já com 10 anos, 11, sabia que tinha tido um primo em 2º grau, torturado até a morte, que meu pai tinha sido torturado. Então, essa construção de você, infância, adolescência, entender que país foi esse, que país é esse, e que história que é essa que perpassa também o nosso crescimento, né? A minha educação, a minha formação. Até era uma pergunta, a pergunta anterior que você fez, você fala sobre essa coisa que a tortura não atinge só a pessoa torturada, atinge muito mais gente. Claro, eu estou falando, a gente falou na nossa resposta de como que a tortura chega nos dias de hoje, de diversas maneiras, mas também esse fenômeno, né, o que é os pais do Alexandre, com o Alexandre desaparecido, indo no IML, no DOI-CODE, no DOPS, e todo mundo dizendo que não passou nenhum Alexandre aqui, inclusive no DOI-CODE, onde ele tinha sido torturado e morto 3 dias antes. E as pessoas, não, nenhum Alexandre passou por aqui. A família do Rubens Paiva conta, com frequência, o quanto que eles ouviram
a Eunice Paiva, não, seu marido cansou de você e fugiu, mudou de país, está com outra família agora. Então, são diversos matizes de violações com outras pessoas que não só aquela pessoa que foi, de fato, vítima de violência física, torturada, morta. Uma das histórias que eu conto no livro, né, que eu descobri também fazendo o livro agora, o Alexandre era o irmão mais velho, com 22 anos, quando ele morreu, de 6. Então, a irmã mais nova, a Beatriz, que tinha 9 anos, ela passa... Primeiro que, quando ele morre, ela entende que ele tinha sido morto, atropelado por um caminhão, que foi a versão falsa da polícia que veiculou nos jornais do dia 23, 6 dias depois da morte dele, quando foi noticiado, igual release, né? Igualzinho em todos os jornais, mesma história, terrorista morre atropelado ao tentar fugir da abordagem policial, alguma coisa do tipo. E ela vê todo mundo falando que eles mataram ele, que era não sei o quê, mas ela entende que tinham, então, atropelado de propósito. Ela, com 9 anos, entende isso. Não foi que ele morreu atropelado acidentalmente, mas mataram ele, quer dizer que atropelaram de propósito. 1 ano depois, quando ela tinha 10, ela ouve os pais falarem na sala sobre tortura. E ela, com 10 anos, mas como assim? E aos prantos, claro, os pais tiveram que contar para ela que não era um caminhão que tinha matado o Alexandre, que era tortura e como que ele tinha morrido. E ela passa 1 ano, Luciano, que ela dorme, ela passa a dormir com um radinho de pilha do lado do travesseiro. E a irmã que dividia o quarto com ela fica irritada, incomodada com isso, com esse barulho. Toda noite ela precisa de um radinho. E uma tia explica para ela, para Cristina, que é a irmã, tenha paciência com a sua irmã, porque ela disse que ela foi um radinho para não ouvir os gritos do teu irmão sendo torturado. Então, olha a psicologia, né, o que aquela tortura com um membro da família faz com os pais, com os irmãos, com as irmãs. E, finalmente, só para fazer um gancho, né, respondendo e passando a palavra aqui para não monopolizar, você falou que fez 2 podcasts, né? Eu tenho 2 livros mais fortemente sobre ditadura. Um é o A Vala de Perus, que é de 2020, que é um dos crimes também mais truculentos, aí, hediondos. Foi a ocultação de mais de 1000 ossadas num cemitério municipal de São Paulo. Dentre essas ossadas todas que foram humanas, que foram ocultadas, alguns militantes da resistência à ditadura militar, que foram mortos também nos aparelhos de tortura, de repressão. E agora esse do Alexandre, né, Eu Só Disse Meu Nome, os 2 eu transformei em podcast narrativo, podcast tipo True Crime, esses podcasts que contam história, que vão com falas, com aspas, com a história sendo contada, e muito com esse objetivo. Eu pensava assim, essas histórias elas estão nos relatórios das comissões da verdade, dos relatórios das comissões de mortos, desaparecidos, familiares. Quem que lê relatório de comissão da verdade? Na minha cabeça é a gente, é quem já está envolvido com o assunto, quem já estuda a ditadura. Eu quero que as pessoas de 20 anos de idade conheçam essa história. E eu quero contar essa história para as pessoas que não aderiram ainda ao tema do estudo da ditadura, da resistência, da democracia. Então, assim, os 2 livros, eu tentei fazer uns livros bastante... parece romance, assim, ele é muito fluido de ler, não são livros teóricos, acadêmicos. E os 2 eu quis fazer um podcast por conta disso. Eu quero que o podcast chegue em muito mais gente de uma geração que não é a geração de quem viveu, que tem... né, que já sabe, já está mais por dentro do que aconteceu na época. Eu vou contar, só para terminar, eu fiz esse livro agora, uma edição de 1000 exemplares, foi lançado, né, o primeiro evento eu fiz em meados de abril,
eu devo ter vendido até agora 800 exemplares desses 1.000 exemplares da tiragem, da primeira edição. O podcast, quando eu publiquei os quatro episódios, uma semana depois de publicar o 4º e último episódio da série, ele estava com 30.000 downloads. É uma diferença, né? Que não vou vender 30.000 exemplares do livro, mas tem 30.000 pessoas que estão ouvindo a história pelo podcast. Você ainda pode virar best-seller. Né? Não, há livros do Brasil que chegam a 30.000, né? Enfim. Se virar série, certamente. Enfim. Eu comecei a pesquisar esses assuntos em 2006, quando eu entrei no grupo de pesquisa da... É um grupo de pesquisa que... Ele está aqui? Acho que ele está aqui. Era um grupo de pesquisa chamado PROIN, é um projeto integrado Universidade de São Paulo e Arquivo Público do Estado de São Paulo, e para pensar os arquivos do DEOP São Paulo. E o pessoal do direito não era da USP, era chefiado pelo professor Carlos Eduardo Bucu, que está ali, professor da Unesp, professor de direito da Unesp, e na época era meu chefe na Uninove, quando eu dava aula na Uninove, aí me chamou. Aí eu comecei a pesquisar os documentos do DEOP São Paulo, que os documentos vêm desde a década de 20 até depois do DEOP ter sido fechado. Porque ele foi fechado porque a oposição ganhou. O DEOPS era estadual, né? O Equador era federal, mas o DEOPS era estadual. Em 82, voltaram as eleições diretas para governador e a oposição ganhou, o Franco Montoro ganhou. Então, para o arquivo do DEOPS não ficar nas mãos do MDB, ele foi transferido para Brasília, para a Polícia Federal. Ele ficou com a Polícia Federal, e a Polícia Federal continuou alimentando as fichas, os dossiês, eles continuaram alimentando isso. O Tuma levou para lá, esse grande democrata, e o Romeu Tuma. Não o Eduardo Tuma, esses são os Tumas novos, né? Os Tumas que ele deixou. O Romeu Tuma levou o arquivo para lá e eles continuaram sendo alimentados, né? Então, a Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos, né? A ficha dela no DOPS vai até 93, e em 83 já tinha acabado. Então, porque a Polícia Federal continua alimentando esse arquivo da repressão, né? E então, depois... Pablo, perdão te interromper, mas eles não esquecem. Pois é. Então, eu ia falar disso. Então, tem esses arquivos, eles continuaram sendo alimentados, eles não esquecem. Porém, quem esquece é dominado por eles. Quem esquece é dominado por quem detém a memória. Quem detém a memória tem informação, né? Então, e várias coisas assim que voltam, aparecem no debate público, somem, desaparecem. Anos depois, por causa dessa minha experiência, eu fui para tentar entrar nas comissões da verdade, acabei entrando na CNV, na Comissão do Estado, enfim. Eu trabalhei com a Melinha, fui chefiado pelo Adriano Diogo, que criou a Comissão do Estado e que foi colega do Alexandre Vanucci, enfim. E aí várias coisas assim que foram notícias nos anos 70 tinham sido esquecidas. Então, 2014, a gente faz uma audiência pública sobre a violação de direitos dos povos indígenas e uma jornalista, Memélia Moreira, que era do Correio Brasiliense, nos anos 70, conta como ela viu restos de napalm que foram jogados nos indígenas na Amazônia para abrir estradas. E quando que a gente faz essa audiência, em setembro de 2014, sai uma matéria enorme no Estadão. O repórter liga assim: gente, isso é uma coisa nova, né?
Aí eu não desmenti, porque já tinha sido denúncia, já tinha denunciado. Mas é que a sociedade esquece. Ela prefere esquecer. Né? Então, houve genocídio, morreram milhares de indígenas. Nossa, que novidade! Mas já havia as denúncias na época. Então, a sociedade prefere esquecer. Então, por isso começo o livro lembrando que Ustra, em 2013, foi obrigado judicialmente a depor na CNV, e nenhum dos membros da Comissão Nacional da Verdade lembrou que ele já tinha sido declarado oficialmente como torturador, já tinha sido provado na justiça que ele era torturador, no processo da família Almeida Telles. Ninguém lembrou, os membros da CNV. E quando, 2016, o Jair Bolsonaro, deputado federal, dedica o voto dele, dedica ao Ustra, fazendo a conexão entre os dois golpes, né? O golpe 64 e o golpe 2016, ele fez essa conexão, ele mesmo fez. Ninguém na Câmara falou disso. Você está homenageando alguém que cometeu crimes de lesa humanidade, está provado na justiça brasileira no processo da família Almeida Telles. Nem a esquerda lembrou disso. Nem a esquerda lembrou. A CNV não lembrou, a esquerda do sistema político no Congresso não lembrou. Então, tem que escrever sobre isso. Né? Eu tenho um blog chamado Palco e o Mundo, e que eu tenho escrevo sobre várias coisas lá, a música, enfim. Mas eu tenho uma série que é Desarquivando o Brasil, que mês passado chegou ao número 201. Que em geral eu trato de relações entre a ditadura, tempos da ditadura de hoje. Às vezes eu ponho documentos, em geral documentos que a CNV não viu, né, porque ainda falta muita coisa para ser estudada. E que como esse é um livro para o público em geral, não é um livro de direito, ele não é um livro teórico, né? E no blog eu também faço uma coisa para o público em geral, e em geral mostrando os documentos. Vejam, a gente tem até uma materialidade, e tem documentação produzida pelo próprio Estado, documentando os seus próprios crimes, como nesse caso. E aí eu acho que a gente chega numa expressão, assim, que é uma expressão que está no centro aqui dessas obras e da nossa conversa, que é a ideia de que memória, verdade e justiça é uma luta, né? É uma luta constante, não é simplesmente um sedimento, uma sedimentação natural, né, de acontecimentos que vão se criando no imaginário, né? E uma coisa que me chama muito a atenção nas duas obras, e eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, e acho que já estava muito presente nessa fala anterior do Camilo, né, dizendo que você é primo em segundo grau do Alexandre Vanucchi Leme, é o aspecto da família, né? Família, essa coisa hoje tão apropriada, digamos assim, né, pelo conservadorismo e a ideia de proteger o âmbito privado, o âmbito íntimo, como sendo uma coisa, né, muito, às vezes, reacionária, mas no centro dessas duas narrativas, né, a noção de família é fundamental, né? Então, como a gente pode entender esse papel crucial da família, dos vínculos privados, dos vínculos afetivos particulares na construção social da memória? Afinal, por muito tempo, e até hoje, né, essa luta no Brasil é muito uma luta dos familiares, né? E me chama muita atenção, no livro do Pádua, que você traz uma citação da Crimeia, né, dizendo que, muitas vezes, a gente carrega uma adjetivação de ser limitado, de pensar só na coisa do passado, nessa luta, pensamos só nos nossos, num grupinho pequeno. Isso não é verdade, né? Porque essa luta é a luta da construção social da memória. Ao mesmo tempo, a gente não pode esperar que todo esse fardo esteja
localizado nessas famílias, né? É claro que é algo extremamente importante, mas não pode ser um fardo, né? Então, como que a gente pode lidar, né, com essa contraposição? Qual o papel dos movimentos sociais, né, da academia, da intelectualidade, né? Então, como pensar nessa dualidade aí do público-privado nessa luta, né? Quer começar, Pádua? Uma boa lembrança dessa frase da Crimeia, porque quando a gente olha, eu tentei mostrar isso. Em geral, os direitos, quando a gente vê para a história dos direitos humanos, são direitos construídos, evidentemente, de baixo para cima. Eles não são dados pelo Estado de cima. Eles são construídos pelos de baixo. E por isso as revoluções, por isso as campanhas. E, no caso de Memória, Verdade e Justiça, no Brasil, e a Lures, isso é evidente. Foi uma construção. Tudo que a gente tem, CNV, Lei de Acesso à Informação, a Comissão Especial de Desaparecidos, que o governo Lula ressuscitou agora, a Comissão de Anistia, tudo veio da luta dos familiares de mortos desaparecidos políticos e dos ex-presos políticos, e dos movimentos contra a violência do Estado. Nada foi dado de graça. O trabalho da CNV, a grande base dele, foi o dossiê dos familiares de mortos desaparecidos políticos, cuja última edição é de 2009, com um trabalho coordenado que a família Almeida Teles ajudou muito, principalmente a Janaína e a Crimeia, que são as coordenadoras da última edição. Não é isso? Você é a Janaína, né? Pode ser. Boa parte do que está na CNV, principalmente no volume 3, veio do dossiê dos familiares, a pesquisa deles. E a CNV, na verdade, ampliou pouco as pesquisas. Quando a gente pensa na academia, a academia no Brasil a atuação foi extremamente tímida. As principais... a gente vê pelas comissões universitárias, vê o que foi o relatório, por exemplo, da comissão da USP, uma vergonha, e ver trabalhos como foram importantes militantes, como até militantes que não tinham formação universitária, mas eram pesquisadores de verdade, eram comprometidos com o trabalho, como o grande Marcelo Zelic, né? Marcelo Zelic, ele descobriu, no Museu do Índio, o relatório Figueiredo, o relatório documentando os crimes do SPI contra os indígenas, e que estava perdido há décadas, uma coisa de 7.000 páginas. Estava perdido no Museu do Índio. Ele descobriu, e isso deu uma reviravolta nos estudos da violação dos direitos dos povos indígenas pelo Estado brasileiro. E o Marcelo Zelic, depois disso, ele criou o portal Armazém Memória. O Zelic morreu, infelizmente, ano passado, depois que ele voltou do ATL, mas a obra dele está aí. E ele deixou o Armazém Memória, que é um grande portal contra o esquecimento, com vários fundos das Comissões da Verdade, fundos pessoais, fundos do Arquivo Nacional, de pesquisas, principalmente sobre o campo e indígenas. E a Crimeia, que participou, a família Almeida Teles, todos, né, estava nesse trabalho de construção social da memória e da verdade, essa crítica que se faz às famílias é a crítica assim, não, isso é uma privatização da luta. São familiares, estão pensando só nos seus, etc. Só que isso não é verdade. E eu mostro no livro, né, a família Almeida Teles sempre foi clara sobre isso. Nós estamos movendo esse processo não por nós, é pelo povo brasileiro, porque o direito à memória não é um direito individual, é um direito coletivo, é a memória social, é a memória do povo, porque o povo tem o direito de saber como foi realmente sua história. Então, né? Então, aqui a gente tem os familiares que têm consciência do caráter coletivo da sua luta e sabem que esse direito ele tem um caráter coletivo, é um direito social e que o Estado brasileiro não quer garantir, então cabe a nós, né, lutarmos por ele. Então,
Pelo contrário, quem tenta privatizar essa luta são os conservadores, são quem quer esconder essa história. Quando a gente pega desaparecimentos, né? Veja, vamos pegar aqui um exemplo do Herzog, vai. O jornalista Vladimir Herzog, chefe de jornalismo da TV Cultura, foi espontaneamente, né? Ele foi não totalmente espontaneamente, mas ele tinha sido chamado. Tá? Eu vou lá amanhã de manhã, porque a gente precisa fechar agora o Jornal da Noite na TV Cultura, não posso. E agora, sábado, 7h da manhã, 8h da manhã, vai para o DOI-CODE. Quando dá meio-dia, ele está morto, pendurado naquela janela, no vitrô. Ele era um jornalista, democrata, com ligações com o PCB, tinha trabalhado na BBC de Londres e tal, revista Visão, estava na TV Cultura naquele momento. Tudo bem. Ele morre. Quem que pega a luta dele para mostrar que não tinha sido um suicídio, para mostrar que ele não era um subversivo, que se fosse estava ótimo também, mas ele não era terrorista, não tinha uma... A Clarice. Rubens Paiva. Tem um livro ótimo do Marcelo Rubens Paiva chamado Ainda Estou Aqui, que eu recomendo a leitura para quem não conhece esse livro, que ele vai contar a história da mãe dele, da Eunice Paiva, e também ele conta que ele tinha 11 anos de idade, como é que foi quando o pai foi morto, como é que a família pôde se reestruturar. Vamos lá. A Eunice Paiva, naquele momento, ela era dona de casa com 4 ou 5, não lembro, 4 ou 5 filhos. E o pai, o Rubens Paiva, ele desaparece, ele não é morto. Até a lei do Fernando Henrique Cardoso de 95, né? 95, 9.140, que estabelece, equipara a morto as pessoas que tinham desaparecido, ela não pode fazer um inventário, ela não ganha uma pensão, ela não ganha uma herança, ela não pode vender a casa. A luta dessas mulheres, no caso do Alexandre, foi a mãe, Dona Egli, a mãe do Alexandre, que percorre, denuncia, dá entrevista, conta a história. Essas pessoas, provavelmente, elas tiveram uma luta muito maior do que a que o Alexandre teve como militante estudantil ou que o Herzog teve como jornalista para esses temas. Esses caras não eram caras que foram militantes de fato por um período longo, guerrilheiros, pegaram em armas para derrubar a ditadura militar. Ele era um jornalista, o outro era um estudante de geologia, simpatizantes de organizações de esquerda que eram da resistência, que militavam contra a ditadura. A luta pela memória, verdade e justiça, ela é uma luta de familiares. E, principalmente, uma luta de mulheres. São mães, irmãs, esposas, companheiras, filhas, que fizeram uma via crucis, um périplo de luta por verdade, memória e justiça, que até hoje, 60 anos depois da ditadura, 51 anos depois da morte do Alexandre, no nosso caso, né, o Alexandre foi diplomado em dezembro do ano passado, inaugurando o movimento da USP de diplomações da resistência que vão diplomar os 33... Que atraso, né? Que atraso. Atraso demora, né? Que demora para fazer. Para diplomar os 33 estudantes da USP, que eram estudantes da graduação, que teriam se diplomado e tido diploma se o Estado brasileiro não tivesse abreviado a vida deles
de maneira autoritária. Então, agora, em agosto, já tem um convite para o 15 da FEFELESH, porque a diplomação é pelas unidades, pelas escolas. Então, a Geologia diplomou Alexandre e o Queiroz, que foram dois resistentes que caíram em 73, com 3 semanas de diferença entre os dois, da Geologia. Agora vão ter 15 da FEFELESH, e assim, sucessivamente, a ideia de diplomar os 33 estudantes da USP. Gente, a gente está em 2024. E as reparações, as lutas, a transição ainda está por se fazer. Mas a gente continua tentando e ajudando nesse processo à medida do possível. Não é isso? Bom, encaminhando para o fim, a gente tem mais alguns minutos aqui na mesa. Eu recebi algumas perguntas do público. A nossa monitora está recolhendo algumas perguntas escritas. Eu acho que, infelizmente, não vou conseguir fazer todas, mas gostaria de lembrar que o Camilo e o Pádua vão assinar os livros aqui fora, bem aqui em frente ao auditório, logo que a mesa finalizar. Então... Hã? Mesa sem mesa. Essa mesa é sem mesa, é verdade. A gente só tem uma mesinha lateral aqui. Duas mesinhas laterais. Então, uma pergunta que a gente tem aqui, eu não sei se foi feita pela mesma pessoa. Bom, acredito que não. Mas a primeira pergunta relacionada... Obrigada. Relacionada a essa questão, enfim, da luta, né, pela memória, verdade e justiça, e da circunstância de que a gente não pode também pensar nisso como simplesmente uma demanda privada ou privatizada, né, pensar na dimensão social. Uma pergunta que aparece aqui é a pergunta: como lidar com a questão da educação diante da criação das escolas cívico-militares, né? Eu acho que essa é uma questão bastante ampla, né, que é pensar a extrema militarização da nossa sociedade ainda, da sociedade brasileira, né, e os desafios que isso cria para a questão da memória e da verdade. É um projeto, a gente vê bem esse projeto de militarização, a normalização de falas como a carreira do Bolsonaro foi um processo disso, essa questão de ele ter lançado a candidatura dele em 2014 na Academia das Agulhas Negras, né? Aí o que a gente vê depois? Uma multiplicação, assim, uma metástase de candidatos militares. Eles conseguem eleger alguns. Aí até partidos de esquerda resolvem colocar como vices militares, PMs. Então, realmente é um projeto pensado, né? Um projeto pensado de militarização, no sentido que implica nessa questão de que... Qual é a grande questão dos militares, né? Porque a gente pode chamar aquelas ditaduras de ditaduras de segurança nacional. Essas ditaduras de segurança nacional são ditaduras em que o grande inimigo é o inimigo interno, que é o que os militares combatem. O que eles combatem? Eles combatem os militantes, combatem os movimentos sociais, combatem as minorias, combatem a população negra, os indígenas. Esse é o grande inimigo, né? Quem é o grande inimigo da segurança nacional? É o inimigo interno. E essas escolas vêm para doutrinar nesse sentido, dessa naturalização, dessa militarização, e nessa visão de que essas pessoas sobre quem escrevemos, de fato, eram criminosas, porque contestavam o poder, porque contestavam a ditadura. Então, creio até que esse projeto é inconstitucional.
E eu sei que tem gente do Ministério Público estudando isso. Até porque essa coisa de transformar militares em professores, assim, se em termos pedagógicos assim, parece absurda, em termos de direito administrativo parece que também não cai bem. Então, há problema de constitucionalidade. É um projeto que deve ser abortado, porque, na verdade, é um projeto de retrocesso, de atraso, né? Novamente fazer os militares como os tutores da República Brasileira. Tutores da República Brasileira, e com essa ideologia que é velhíssima, né? Então, nesse sentido, em outro livro eu até escrevi que essa questão da segurança nacional faz as Forças Armadas virarem tropas de ocupação. Aí, no caso do antigo, eram tropas de ocupação terceirizadas dos Estados Unidos, né? 64 funcionou assim, né? Tínhamos tropas de ocupação dos Estados Unidos que eram nossas próprias Forças Armadas, né? Impedir as reformas do governo Goulart. E agora que o fantasma do comunismo assim dissipou-se, né? Ideologicamente é mais patético ainda, né? Então, mas que além de ser pedagogicamente absurdo, ideologicamente extremamente reacionário e, além de tudo, parece-me também inconstitucional. Só fazer um parênteses. Eu encontrei ali fora agora, na Feira do Livro, passeando, uma senhora que está com 101 anos hoje, chamada Margarida Genevois. A Margarida Genevois, ela, desde 1980, ela bate na tecla da educação em direitos humanos, que eu acho que é uma coisa que a gente também ainda não resolveu, que precisa ampliar, aumentar, criar estruturas, institucionalizar uma educação em direitos humanos. Diante desse projeto agora, né, que para mim é pior do que na ditadura, né, porque nem na ditadura os militares davam aula de todas as disciplinas como se pretendem fazer agora. Então, é mais apropriação ainda mais grave do que naquela época, né? É um abuso. Mas eles vão chamar a gente de revanchistas e vão dizer que só tem comunista nesse auditório aqui. Mas eu acho que é isso também. Acho que não só repudiar, mas assim, a gente precisa fazer um dever de casa, que é aumentar a penetração de direitos humanos, de educação em direitos humanos nas escolas. Que, aliás, é uma recomendação da CNV. É uma das recomendações da CNV que tem que sair do papel. Recomendações, ainda só no plano das recomendações, né? Não sei se a gente tem tempo para mais uma pergunta do público. Para o Camilo, o Manuel Lopes Nepomuceno diz que é ex-diretor cultural do DCE Livre, Alexandre Minhoca Vanucchi Leme, né? O Diretório Central de Estudantes da USP foi refundado, uma história que o Camilo conta também no livro, né? E recebeu o nome do Alexandre. Te parabeniza e pede para você falar do projeto Tortura Nunca Mais, organizado pela Comissão Justiça e Paz, em conjunto com escreventes do TSM. Seria, não sei se são... Tortura Nunca Mais. E aí, talvez seja o Brasil Nunca Mais. O Brasil Nunca Mais, que é uma história... que eu não sei, uma história... pelo resto da frase, eu entendi que era do Brasil Nunca Mais. Sim, certamente, que é uma história que você conta também um pouco. O Brasil Nunca Mais foi criado de 79 até 84, 85, pela Cúria Metropolitana de São Paulo, né, na Arquidiocese. O Dom Paulo Evaristo Arnes era o cardeal, o arcebispo de São Paulo na época, e ele, junto com o Jaime Wright, que era um pastor o quê? Presbiteriano, né? Presbiteriano, que conseguiu, junto com o Conselho Mundial de Igrejas, o financiamento, para criar um projeto que foi uma ideia da Eni Moreira, que é uma advogada de presos políticos na época, já falecida, que eles viram o seguinte: todos os processos que chegaram no STM, no Superior Tribunal Militar, eles podiam ser acessados pelos advogados que lidavam com aqueles processos
por 24 horas. Então, se criou uma estrutura modesta, mas, enfim, funcional, uma salinha em Brasília, com uma máquina de xerox e gente fazendo turnos para ficar 24 horas copiando os processos. Então, sobretudo em Brasília, o Sigmaringa Seixas, que era um advogado importante também nesse período, pegava tudo com assessores e tal, os processos no STM, levava para o escritório, ficava 24 horas copiando, reproduzindo as páginas, para devolver no dia seguinte o processo. Isso criou pilhas e pilhas de documentos que tinham o objetivo que era o seguinte: mostrar que, dentro dos próprios processos, da estrutura do direito autorizada, digamos, na época, como aquela coisa tramitava ali, você tinha nos processos provas de que a tortura aconteceu, você tinha nomes de torturadores, você tinha nomes de pessoas que morreram. Hã? Inclusive o Ustra. Então, eles fazem esse levantamento, que é um projeto gigante, e que, ao longo de 84, ele é condensado num livro de 300 páginas. E daí você tem... O meu pai participou, que é o Paulo Vanucchi, desse processo. Alguns nomes conhecidos também trabalharam nesse processo. Né, assim, dos advogados tinha a Eni, tinha o Greenhalgh, em São Paulo, Luiz Eduardo Greenhalgh, o Sigmaringa Seixas, em Brasília, e outros. E, nesse processo de redação, participaram o Frei Beto, o Ricardo Cocho, eram os dois redatores principais, que eles tinham que condensar milhares de páginas num livro de 300 páginas, que foi publicado pela Vozes, em 85, e agora está na 50ª tanta edição. E eles esperaram o primeiro presidente civil tomar posse para lançar. Então, foi lançado em abril de 85, logo depois do... Bom, Sarney ficou esperando, Tancredo, não sei o que, aquela história toda. Depois de 1 mês, 2 meses, eles lançaram um livro que é um best-seller até hoje. É um livro que ali conta... Tem mais de 200 nomes de torturadores, tem as técnicas de 444. Tudo isso? Mais que a CNV. A CNV fez uma lista de 377 agentes de graves violações de direitos humanos. A lista do BNM, que são 444. 444 agentes de repressão, 1.843 pessoas submetidas à tortura, entre 64 e 79, e 265 modalidades de tortura registradas. Muito bem, obrigado pelos complementos de vocês, que eu não sabia todos os detalhes. Mas isso são os seus registros no podcast também, Camilo. Colei de lá. Então... Colei de lá. Eu, como jornalista e pesquisador, eu posso não saber de cor, mas eu vou atrás dos dados. Então, bom, acho que a gente precisa encerrar, o nosso tempo já se esgotou. Muito obrigada, Camilo, Pádua. Foi uma honra, um prazer mediar essas mesas com vocês. Muito obrigada a todas as pessoas aqui presentes. E Camilo e Pádua vão assinar os livros aqui em frente, agora, né, no encerramento dessa mesa. E, bom, é isso. É mais um pequeno bloquinho nessa luta pela memória e pela justiça, o lançamento desses livros e essa conversa que a gente teve hoje. Obrigada. Obrigado, Luciana. Ditadura nunca mais.